Hoje nós vamos conversar a respeito da importância da gente usar a palavra escrita como um meio de cumprir a missão. Eu queria pedir ao irmão Lima para que projetasse para mim aí o PowerPoint. A gente tem como título da mensagem o poder da esperança. E propositalmente é o título do livro missionário que a gente está usando esse ano. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque. Abacuque capítulo 2. Enquanto o pessoal vai encontrando ali, a gente vai... Muito bem. A gente vai abrindo a palavra de Deus. O livro de Abacuque é um livro pequenininho. Então a gente tem uma certa dificuldade para encontrar. Ele faz parte dos profetas menores. Não porque estes profetas são inferiores, mas porque eles escreveram muito pouquinho, né? São os livros de profetas que escreveram pouco. O livro de Abacuque está entre Naum, Sofonias, ali no final do Antigo Testamento. Pode projetar para mim, por favor, aqui? Muito bem. Então o título da mensagem, o poder da esperança, deixa eu ver se está passando. Muito bem. E é o título do livro também que a gente está distribuindo este ano. A palavra de Deus em Abacuque capítulo 2, verso 2 diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Eu estou lendo 1, verso 2, né? Por isso que está todo mundo achando estranho. Eu estou olhando aqui também e falando assim, mas não tem nada a ver com o que eu ia falar, por que está... Está 1, verso 2. 2, verso 2, né? Está aqui. Abacuque 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Por que o profeta recebeu essa instrução? O livro de Abacuque foi escrito a pedido de Deus. Existem vários livros da Bíblia que foram escritos por razões pessoais. O profeta quis escrever. Exemplo, ontem o Moisequias esteve falando para a gente sobre Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo Salomão. Salomão estava muito decepcionado. Por quê? No início da sua vida ele era um homem sábio, pediu orientação de Deus, se tornou um rei poderoso e aí deixou isso subir a cabeça. Começou a construir postes ídolo para suas esposas, começou a se desviar dos caminhos de Deus, e quando ele estava velhinho, não precisa passar ainda não, quando ele estava velhinho, ele então descobriu que ele tinha gastado o tempo dele desnecessariamente, e aí ele escreve o livro de Eclesiastes. Quem escreveu o livro de Eclesiastes? Salomão. Deus orientou Salomão, o Espírito Santo influenciou as palavras que ele colocou para que se tornassem palavras sagradas. E hoje o que a gente tem na Bíblia não é palavra de Salomão mais. É palavra de quem? De Deus. Mateus, Marcos e Lucas tiveram processos diferentes de escrita. O Evangelho de Lucas, por exemplo, conta logo no seu início que ele fez uma pesquisa. Ele não era alguém que tinha acompanhado o ministério de Jesus e ele resolveu fazer uma pesquisa de todas as coisas que ele tinha ouvido falar de outras pessoas que tinham presenciado milagres. Ele faz uma coleção e aí ele então escreve o seu livro, que tem 2 volumes, o Evangelho de Lucas e o quê? Atos dos Apóstolos, ambos escritos por Lucas, a pedido de um homem rico chamado Teófilo. Agora foi eu que passei sem querer. Então, alguns livros da Bíblia têm maneiras diferentes de se escrever. Esse aqui está escrito que Abacuque, Deus chegou para ele e falou assim: Abacuque, eu preciso que você escreva uma visão que eu vou te dar. E escreva de uma maneira que as pessoas possam ler até passando correndo. Escreva em tábuas grandes. Quando a gente analisa a Bíblia, a gente vê que existem outros momentos em que Deus pediu para que o homem escrevesse.
Deus escreveu com seu próprio dedo, em tábuas de pedra, os seus mandamentos. Quando Moisés desceu o monte, chegou lá embaixo, ele viu que o povo tinha se pervertido, ele jogou aquelas pedras no chão, quebrou tudo, estraçalhou, e aí quando ele voltou lá para cima de novo, Deus falou assim: anota aí agora. E Deus então passou para ele todas as informações e ele teve que escrever os 10 mandamentos novamente. Existe uma história lá do livro de Daniel que conta o momento em que o rei Belsazar estava dando um banquete, usando copo do santuário, estava banalizando alguns instrumentos e chegou o dia do juízo para ele. E uma mão do nada apareceu na parede e começou a escrever: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado você foi na balança e você foi achado o quê? Em falta. Em alguns momentos Deus utiliza a escrita. Jesus, quando esteve aqui no seu ministério, ele em uma ocasião foi tramado uma situação para pegar Jesus, e ele se viu diante de uma mulher que foi flagrada em adultério e uma turba de homens querendo justiça, ou querendo que Jesus desse o seu veredito ali. Se Jesus falasse que estava certo, que tinha que apedrejar mesmo, eles iam começar a acusar Jesus, porque Jesus era sempre um Deus de amor, era sempre uma pessoa amorosa, que perdoava, pregava o perdão. E se Jesus falasse que não precisa matar, não precisa cumprir, eles iam dizer: mas a lei de Moisés diz isso. E a Bíblia conta que Jesus se abaixou e ele começou o quê? A escrever na areia. Ninguém sabe o que ele escreveu. Tem um monte de teoria, tem gente que diz que ele escreveu os mandamentos, tem gente que diz que ele escreveu os pecados dos fariseus, tem gente que diz que ele escreveu perdoado está, alguma coisa em relação a perdão, tem várias teorias, mas a Bíblia não revela para a gente o que foi que Jesus escreveu. O certo é que ele escreveu na areia alguma coisa. A ordem escreve aparece na Bíblia 26 vezes. E destas 26 vezes, 21 vezes é uma ordem de Deus para os seus profetas. Então, na maioria das vezes em que Deus pediu para escrever, foi alguma coisa importante. Desde Moisés até João, Deus ordenou para os seus servos deixar por escrito as suas mensagens. E a pergunta: por que Deus dá tanta importância à palavra escrita? Por que Deus fez questão de pedir aos profetas que registrassem? Por que nós temos hoje um livro em nossas mãos? Por incrível que pareça, a escrita tem perpetuado gerações em cima de gerações, mesmo com a tecnologia se avançando. Perceberam isso? Mesmo que a tecnologia avance, os livros ainda são, a escrita ainda é um meio popular de transmissão de informações. Então, Deus sabiamente deu uma importância à palavra escrita. E existem pelo menos 3 razões pelas quais Deus falou para que aquelas pessoas escrevessem. Primeira, as publicações podem chegar em lugares onde a gente não pode chegar. Você provavelmente conhece alguém que precisava de uma boa conversa de umas 4 horas com você, para você botar juízo na cabeça dela. Mas quem tem essas 4 horas? Ou quem vai te dar essa oportunidade para você sentar 4 horas na casa dela explicando alguma coisa e tentando convencer ela? É difícil. Quando você entrega um livro para uma pessoa e esse livro tem um conteúdo que vai ajudar ela, esse livro vai acompanhar essa pessoa talvez 4, 5, 6 horas, 7 horas. Então aquele conteúdo, aquela publicação vai chegar num lugar onde você não pode chegar. Talvez muitos aqui poderiam ir no presídio para poder pregar para alguém, mas não pode ficar lá. Tem um determinado período de tempo. Não pode ir em todas as celas. Mas se a gente colocar um livro lá em cada cela,
Imagina o potencial que tem aquela mensagem de chegar até aquele pessoal. Então, as publicações, elas podem chegar em lugares que a gente não pode chegar. Por isso, Deus pediu para que o homem escrevesse e nós usamos as publicações como meio de evangelismo. Segunda razão, as publicações podem chegar a mais pessoas do que nós. Imagina que você entregue 10 livros numa esquina, como foi no sábado passado, nosso impacto. Aquelas 10 pessoas, você conseguiria encontrá-las novamente, reuni-las novamente, conversar com elas? E mesmo que fossem seus amigos, pessoas próximas, parentes, eu entreguei um livro para uns parentes meus. Você consegue juntar esses parentes? Até parente a gente demora a juntar, fim de ano, uma época específica. E se juntar, às vezes é numa festa, o pessoal está rindo, não tem clima para conversar de coisa séria. Por isso as publicações são uma bênção para a gente pregar o Evangelho. Vamos imaginar os profetas João, profeta Paulo. Se eles não ficassem presos, eles provavelmente teriam oportunidade de pregar em Tessalônica, pregar em Filadélfia, eles iam sair pregando. E aí o que aconteceria? Eles não teriam oportunidade de escrever carta para mandar para essas pessoas. Imagina a sua Bíblia se não tivesse Coríntios, se não tivesse Gálatas, se não tivesse Efésios, se não tivesse Filipenses. Nós temos estes registros, estas cartas, graças a Paulo e João não terem ido pregar naquela situação. Então, algumas vezes a publicação ajuda a gente porque ela faz chegar a mensagem de Deus de uma maneira até um lugar onde a gente não poderia. Uma terceira razão porque Deus dá uma importância à palavra escrita. As publicações podem fazer uma obra que não podemos fazer. Algumas verdades precisam ser ditas e às vezes nós não temos condição de dizer ou não temos conteúdo suficiente para poder dizer. Especificamente falando do livro desse ano, eu tenho a certeza que todos aqui têm a oportunidade de dar o livro para alguém que está passando por algum momento de estresse, ansiedade, depressão. Todos esses problemas que são mencionados no livro, e eu tenho agora a oportunidade de dizer com propriedade, porque eu consegui ler, né? No dia do impacto estava chegando os livros e eu não tinha lido ainda. E aí li um resumo, agora eu dei uma lida geral mesmo. É um livro muito bom, que traz conteúdo teológico, que traz conteúdo científico da área de psicologia e tem condição de atingir inúmeras pessoas. Muita gente que a gente não pode ajudar, eu, Rafael, não posso sentar e começar a dialogar com ela. O livro vai fazer esse trabalho, o livro tem a oportunidade de fazer. E nós, como membros batizados da igreja, também temos uma responsabilidade com esse livro. Usá-lo para o nosso próprio benefício. Porque aqui não está perfeitos não, um mar de perfeição não. Nós todos temos o quê? Os nossos traumas, os nossos problemas. Quem de nós que não passa por um dia e não está muito bem? Hoje, por exemplo, lá em casa está um clima meio ruim, um clima meio para baixo. A minha sogra estava em casa, mas não é por isso não. A minha sogra estava em casa junto com meu cunhado e minha cunhada. E por que eles vieram? Porque a minha cunhada e o meu cunhado estão de mudança para Nova Zelândia. Nova Zelândia, para vocês terem uma ideia, fica a 2.000 quilômetros da Austrália. Então, eu já achava longe a Austrália. Nova Zelândia ainda fica a 2.000 quilômetros da Austrália. É o fim do mundo. Longe, longe, longe. E aí Daline foi olhar a passagem para ver quanto que daria para ir. Tá 5.000 mais ou menos, só para... Falei assim, gente do céu, acho que não vai dar não. Acho que nós não vamos visitar eles não.
E isso trouxe uma chateação para a família, né? Daline não tem o pai mais, tem só a mãe e a irmã está indo para tão longe, então a mãe mora em São Paulo, aquele clima. E aí ela despediu hoje. Hoje de manhã eles voltaram para São Paulo, e aí ficou aquela tristeza, aquele clima ruim. Todos nós temos um dia que a gente não vai tão bem, que a gente não está tão bem. Todos nós temos um trauma, alguma coisa que a gente carrega no coração, um luto, como eu sei que a minha esposa tem, a dificuldade em superar o luto do pai. Foi um trágico acidente automobilístico, é uma coisa que você não consegue vencer assim, não é? Às vezes a gente está ansioso, o que vai acontecer, qual é o futuro, mudança. No emprego está acontecendo um monte de coisa no nosso ambiente de trabalho, estamos endividados, tem uma doença na família. Todos passamos por lutas. E o livro missionário desse ano tem como ajudar a gente, para a gente poder também ser instrumentos de Deus para ajudar outros. Quando nós estamos saudáveis emocionalmente, nós podemos ajudar aqueles que estão perto de nós e aqueles que precisam ser ajudados. A serva do Senhor, Ellen White, ela escreveu na Review and Herald, dia 21 de novembro de 1868, as publicações devem ser multiplicadas e espalhadas como folhas de outono. Esses mensageiros silenciosos estão iluminando e modelando a mente de milhares em todo o país e em todo o clima. Esse livro missionário desse ano, por exemplo, ele foi traduzido para o chinês. E recebemos autorização do governo chinês para levar esse livro lá. Não é qualquer coisa que eles autorizam, né? E eles autorizaram para distribuir lá. Imagina quanta gente que vai ter oportunidade de ler esse livro. E aqui diz que tem que ser espalhado como folha de outono. A gente aqui no Brasil não tem muito outono, assim, né? Lá nos Estados Unidos os parques ficam bem amarelinhos, com aquelas folhas típicas de lá, onde é bem fixo as estações. E ela olhou para aquelas folhas espalhadas no parque e ela falou assim, tinha que espalhar assim. E quando a gente sai no dia do impacto, eu lembro dessas folhas. Eu penso nessas folhas saindo assim. A gente não tem nem controle. Quem vai pegar esse livro? Quem vai ler? Quem vai atrás? De vez em quando aparece alguém aí, eu recebi um livro, ou publica na internet. Enfim, a serva do Senhor disse, o fim se aproxima rapidamente. A impressão e circulação dos livros e revistas que contêm a verdade para este tempo deve ser o quê? A nossa obra. Então nós precisamos cuidar, nós precisamos nos preocupar em usar a literatura, em usar a lição da escola sabatina, em dar para alguém que precisa a lição da escola sabatina, em usar a biblioteca da igreja. A gente fez uma pesquisa no final do ano passado aqui com a igreja, e nós chegamos a um resultado alarmante em relação à quantidade de livros que a nossa igreja está lendo, ou não está lendo. A gente perguntou nos últimos 5 anos, quantos livros do Espírito de Profecia você teve a oportunidade de ler? E mais de 70% não tinha lido nenhum nem 2. Assim, 1, 2, nem 70%. Ou seja, a maioria não está lendo. Quanto mais divulgando, quanto mais espalhando, quanto mais presenteando. A nossa cultura tem uma dificuldade, mas nós precisamos vencer. É em grande parte por meio de nossas casas editoras que vai se efetuar a obra daquele outro anjo que desce do céu com grande poder e com a sua glória ilumina a terra. Apocalipse fala de um anjo que vai com grande poder realizar o final dessa obra, depois da primeira mensagem angélica, a segunda mensagem angélica, a terceira mensagem angélica, um anjo poderoso vai realizar uma obra trazendo poder para a igreja. E ela disse que parte da obra desse anjo é fazer funcionar a nossa casa publicadora, onde a gente tem a oportunidade de espalhar livros com conteúdos de Deus.
E por último, membros da igreja, pedi a Deus que vos dê a preocupação de abrir as Escrituras aos outros e fazer trabalho missionário pelos que carecem de auxílio. Alguns serão salvos de um modo, outros de outro, mas a obra deve sempre ser feita segundo o Senhor dirija. E sejam espalhadas como folhas de outono as publicações que contêm verdade bíblica. Exaltai-o ao Salvador dos homens, exaltai-o mais e mais perante o povo. O Alex está ali representando nosso ministério pessoal, né? Nossa igreja, o trabalho missionário de nossa igreja. E muitas vezes ele fica decepcionado. Ele fala: pastor, eu queria que mais gente estivesse ajudando, mais gente estivesse o quê? Dando, abrindo as Escrituras, fazendo um trabalho missionário, contando para alguém a respeito do amor de Deus. E parte desse trabalho missionário tem a ver com espalhar o quê? As publicações. Porque quando você entrega um livro desse, alguém pergunta alguma coisa, você tem a oportunidade de oferecer para ela que estude mais a Bíblia. Ou o próprio livro missionário, que está tratando de algumas verdades, está lendo alguns textos, tem um monte de conceitos lá, que vai fazer com que a pessoa pergunte alguma coisa para você. O livro missionário também é uma oportunidade de Deus para que a gente possa se envolver no trabalho, na obra de Deus. Eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, verso 14, e com esta passagem nós vamos encerrar. Romanos capítulo 10, verso 14. Eu vou ler o verso 13 primeiro. Diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o verso 14: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E aí fala: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. Nessa passagem aqui tem uma progressão, né? Fala assim, ó: quem ouvir a mensagem de Deus vai ser salvo. Quem invocar o nome de Deus, quem aceitar a Jesus vai ser salvo. Mas como é que essa pessoa vai aceitar? Como é que ela vai crer em Deus se ela não tiver ouvido isso? Como é que ela vai ouvir se não for alguém lá contar para ela? E se ninguém levantar para ir contar para ela, como é que ela vai poder ouvir? E aí ele termina falando assim: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, abençoado é aquele que levanta e que decide levar a boa nova para aqueles que precisam. Seja contando, seja falando, seja entregando um livro, seja testemunhando. E nós temos uma oportunidade de ouro esse ano, que é usando o livro missionário desse ano. O livro missionário está preparado para que a gente tenha facilidade de entrar em contato com amigos. E eu queria incentivar você então, nessa noite, a tomar a decisão de aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. Às vezes a gente tem um livro missionário que fala a respeito de religião, e a gente tem que ter toda uma abordagem para poder falar com a pessoa. Esse livro aqui fala uma mensagem de Deus, e tem gente que não quer saber, e aí você fica todo constrangido. Esse livro agora é um dos livros mais fáceis da gente distribuir, porque a gente pode chegar para a pessoa e perguntar: você está meio estressado? Você está cansado? Você está meio triste? Se alguém perdeu alguém querido, você pode oferecer como um consolo. Se alguém estiver muito agitado, você pode oferecer. Então eu queria incentivar você para aproveitar essa oportunidade. Nós temos aqui na igreja o Alex e o Rogério que ajudam na instrução da palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que esta função deles é exclusiva deles. E eu queria incentivar você também
a aproveitar o contato que você tem com esta pessoa e incentivá-la a conhecer mais a palavra de Deus. Nós temos aqui à nossa frente, essa semana, uma semana de evangelismo especial. Na quarta-feira estará conosco o Renato Suete, uma pessoa que já foi muito conhecida no meio evangélico e vai dar o seu testemunho e vai contar da palavra de Deus e vai dizer daquilo que ele passou, deixando a igreja que ele era membro e se tornando um membro adventista. E nós temos uma oportunidade de ouro para chamar pessoas que são da igreja onde ele foi membro. Nós temos uma oportunidade de ouro para convidar amigos para ouvir o testemunho dele. E eu queria incentivar você a aproveitar essas oportunidades da igreja. Porque não adianta nada ele estar aqui anunciando se não tiver os pés formosos que vão buscar os irmãos, os amigos, os vizinhos. Deus possa nos abençoar, que sejamos uma igreja que compreenda que Jesus está perto de voltar e que a gente precisa pregar a palavra de Deus. A gente precisa dar a mensagem ao mundo para que esse mundo possa encerrar e nós moremos eternamente com Jesus no céu. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de participar da obra, de levar outras pessoas a conhecer o teu amor e o teu evangelho. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a usar com sabedoria a oportunidade que temos, principalmente agora, com este livro missionário. A gente seja instrumento em tuas mãos. Abençoe também a semana de evangelismo que vai começar na quarta-feira, que a gente possa ser os instrumentos nas tuas mãos, ser usado pelo Senhor para trazer pessoas que necessitam ouvir a tua palavra. Nós pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria pedir a você que veio para a reunião que a gente vai realizar agora após o culto, para que a gente possa estar aqui nessas primeiras fileiras, tá ok? A gente combinou que a gente ia tratar a respeito da situação do irmão Clóvis. E se você veio e vai participar dessa reunião, nós vamos começar dentro de alguns instantes aqui nesse primeiro banco aqui. Deus possa abençoar a todos e uma boa noite.